E aí, gente, já tem um tempo, né, que eu não posto nada, mas voltei e a faculdade é uma loucura, não é verdade? É muita coisa que a gente tem que fazer, ainda mais quando você já trabalha. Tem muita informação, ainda mais se você está fazendo faculdade de psicologia. Aí, você mesmo. Para de mexer no celular, porra. A gente teve o maior trabalho para gravar esse vídeo e você não tá prestando atenção. Pode parar de mexer no celular e pode prestar atenção nesse vídeo. Porra, hein? Respeita, qual é? O trabalho foi difícil, mano. Assiste aí. Nesse vídeo eu vim falar sobre, especificamente, psicanálise. Sobre 5 casos que Freud teve. Gente, vocês estão conseguindo me escutar legal? Eu acho que não, acho que o vídeo tá um pouco baixo. Aí, Gabriel, chega aí, cara. Bota uma caixa de som decente aí pro pessoal conseguir ouvir, né? Porque senão, porra, não vai dar pra ninguém ouvir. Vem, anda logo, bota logo essa caixa de som pra funcionar pro pessoal ouvir direito o vídeo. Então eu trago pra vocês 5 casos clínicos de Freud. Nesse vídeo especificamente eu vou falar 5 fatos sobre o caso Miss Lucy. Mas antes disso, uma pequena introdução. Quem é a Miss Lucy? Ela é uma governanta na casa de um diretor gerente de uma fábrica nos arredores da cidade, em Viena. Viena. Foi indicada por Freud através de um amigo dele, que tratava da Miss Lucy. E o que ela tinha? Rinite supurativa. O que é rinite supurativa? Gente, rinite supurativa nada mais é do que a pessoa ter dificuldades para sentir odores. Tem bactérias ali que impedem a pessoa de sentir cheiros. Sério, todo tipo de cheiro, tanto cheiros bons quanto cheiros ruins. Mas essa Miss Lucy alegava sentir cheiros de pudim queimado. Olha só, imagina como é que uma pessoa que não sente cheiros sente o cheiro de pudim queimado. E não era sempre que ela sentia cheiro de pudim queimado, tá? Nós vamos ver nesse caso justamente isso. Por que será? E quando eram essas vezes? Bem, você vai ver nesse vídeo. Nós vamos falar um pouco sobre 5 fatos sobre esse caso de Miss Lucy. Eu vou deixar percorrer a seguir. Enquanto isso, eu vou ver como é que está o meu pudim. Porque eu deixei lá no forno para ser feito e eu estou sentindo um leve cheiro de queimado. Eu já volto. Enquanto isso, assistam, tá? Ai, meu Deus, e agora? O que vai ser do meu pudim? Oh, meu Deus. Você está ficando com sono. Se concentre. Você está ficando com sono. Se concentre. Sai pra lá, isso não está funcionando. Olá, galera, vamos ao fato número 1. Freud tentou usar a hipnose com Miss Lucy, porém não funcionou, nem comigo funcionou. Então ele decidiu abandonar esse método e partir para o método de análise. Ele teve uma experiência. Então Freud decidiu partir do pressuposto que seus pacientes sabiam tudo que tinha qualquer significado patogênico e que era apenas uma questão de obrigá-los a comunicá-los. Obrigá-los? Será que obrigar o paciente funciona? Quando o paciente se esquivava de responder algo, Freud colocava a mão na testa do paciente e dizia: Você pensará nisso sob a pressão da minha mão. Não funcionou de novo, estou resistente. A partir disso, Freud decidiu então abandonar de vez esse método e partiu para o método que é conhecido até hoje como associação livre, onde os pacientes falam o que lhe vem à cabeça de uma maneira a fazer surgir o desejo das representações. Boa tarde, meu nome é Arthur e eu vou dar continuidade da história de Miss Lucy. A mãe de Lucy morava em Glasgow e era parente distante da mulher já falecida de seu patrão, um dos motivos de Lucy trabalhar naquela casa. 2 dias antes de seu aniversário, Lucy recebeu uma carta de sua mãe e quis ler, porém as crianças que viviam na casa pegaram a carta de sua mão e esconderam. Disseram que deveria ser uma carta parabenizando por ser seu aniversário, e elas queriam guardá-la para que Lucy lesse apenas no momento certo. Após esse acontecimento, Lucy teve que correr para a cozinha porque sentiu um forte cheiro de pudim queimado. As crianças que estavam fazendo pudim esqueceram no forno. Quem deixa 2 crianças fazerem um pudim sozinhas? Desde esse episódio, Lucy não parou de sentir o cheiro forte de pudim queimado. Esse episódio ficou muito impactante para Lucy, pois ela ficou emocionada com a atitude de carinho das crianças. Principalmente por se tratar de uma carta
da mãe dela, pois a carta provavelmente dizia a possível volta dela para a casa da sua mãe. Lucy havia decidido deixar a casa onde era governanta, consequentemente deixando as crianças para trás, porque ela estava tendo muitos desentendimentos com outros funcionários da casa, e já não aguentava mais. Apesar das intrigas incomodarem Lucy, ela decidiu ficar na casa, pois se sentia muito mal de deixar as crianças, já que no leito de morte da mãe delas, ela prometera que seria devota a elas com todas as suas forças, e ocuparia o papel de mãe. Oi, gente. Meu nome é Tainara. Vou complementar o que meu colega falou no fato anterior, no caso Miss Lucy, fato 3, que explica um pouquinho da segunda cena traumática da vida da Miss Lucy. Todo mundo, quando lê a história da Miss Lucy, acha que ela é a pessoa que cuida das crianças, aquela pessoa santinha e tudo mais. Não, ela não era aquela pessoa santinha. Ela era apaixonada pelo patrão dela. Eu vou ler um pouco dessa segunda cena traumática para vocês entenderem um pouquinho. Vamos lá. Agora estamos todos sentados à mesa, os cavalheiros, a governanta francesa, a empregada, as crianças e eu, Miss Lucy. Mas isso é o que acontece todos os dias. Continue a olhar para o quadro. Ele se desenvolverá e ficará mais específico, disse Freud para ela. Sim, há um convidado, é o contador-chefe. É um senhor e é tão afeiçoado às crianças como se fossem seus próprios netos. Mas ele vem tantas vezes almoçar que também não há nada de especial nisso, disse Miss Lucy. Tenha paciência e continue a olhar para o quadro. É certo que acontecerá alguma coisa, disse Freud para ela. Não está acontecendo nada. Estamos nos levantando da mesa, as crianças se despedem e sobem conosco, como de costume, para o segundo andar, disse Miss Lucy. E então... Ora, afinal das contas, é uma ocasião especial. Agora reconheço a cena. Quando as crianças se despedem, o contador tenta beijá-las. Meu patrão se exalta e chega a gritar com ele: não beije as crianças. Para terminar esse caso, Freud, vamos dizer que ele postulou que ela estava apaixonada pelo patrão. Pelo fato que ela contou a ele, a cena que foi se desenvolvendo aos poucos, que ela foi contando, ela foi lembrando, mas ela disse que não era isso. E no nosso pensar era porque ela se imaginou no lugar do senhor ou no lugar da mulher dele, pelo fato dela estar apaixonada por ele. Ela imaginou que ele agiria da mesma forma que agiu com o senhor, com ela, com esse tipo de agressão, mas não. Ela disse que não foi por causa disso. E foi mais por causa da indignação dele pelas crianças serem beijadas. Então, é mais ou menos isso da história da Miss Lucy. E aí, professor, tá gostando? Ah, qual é? Vai. Eu sei que você tá gostando. A gente trabalhou duro nesse trabalho, nessa apresentação. E olha que gravar vídeo para YouTube não é fácil. Acho que a gente já podia conseguir aquele um pontinho do trabalho, né? Qual é? Por favor, professor. Oi, gente! Ainda quando Freud estava conversando com Miss Lucy sobre a segunda cena traumática, ele chega a perguntar pra ela por que aquela cena magoou tanto ela, sabe? Chegou a magoar aquela violência com o senhor. E aí ela explica que não é porque ele fez aquela violência com o senhor que pode fazer com ela também. Nada disso. Ela ficou magoada porque ela guardou de quão revoltada ele pode ficar por um simples ato de beijar as meninas, né? E aí, só por ela lembrar que ele não gosta desse tipo de cena, ela acaba recordando de uma cena que aconteceu meses antes, que foi quando uma vizinha, uma senhora, né, que é amiga dele, que parece que convivia na casa, fez uma visita e aí na hora de despedir, a senhora beijou as filhas dele na boca e tal. Na hora, o patrão dela não falou nada não, ficou dele. Assim que a velha foi embora, aí que começou o barraco, né? Ele não gostou, virou pra Miss Lucy, começou a gritar, falou assim, não falou de uma maneira educada, que ele não gostou, não queria que repetisse, e se repetisse aquilo ali só aconteceria por relaxo dela, sabe? É culpa dela. E se voltasse a acontecer, quem iria embora era ela, e que ele botaria qualquer outra pessoa lá no lugar dela. E aí foi, assim, essa simples cena fez Miss Lucy finalmente perceber
E assim, todo o sentimento que ela tinha com ele só não era recíproco não. Só ela que sentia aquilo. E assim, finalmente Miss Lucy descobriu que era iludida. Assim, pra gente ver como às vezes as cenas traumáticas nem precisam ser algo tão grandioso. Assim, o simples fato de Miss Lucy descobrir que o amor dela não era correspondido virou isso uma cena traumática responsável por um sintoma patológico. Por que as cenas, né, durante o caso foram contadas pelo inverso, ou seja, a última cena até a mais antiga? Por que acontece isso? Quando acontece alguma coisa, a gente passa por um tipo de cena traumática, a gente tem a cena principal. Conforme a gente for vivendo, vai tendo cenas de outros tipos de cena que vão encobrindo um em cima da outra, lembranças, memórias, cenas, coisas que a gente vive, que a gente decide guardar e vai tipo encobrindo cada vez mais. E aí quando surge um sintoma, e aí a gente surge um sintoma patológico, assim, que a gente não sabe de raio onde isso veio isso. E a gente começa a procurar, relembrar da onde poderia ter vindo isso. A gente procura a primeira cena, não vem da primeira cena. Acha a segunda cena, não vem da segunda cena. Terceira, quarta, quinta, e a gente vai procurando até a gente achar da onde que veio esse treco. Olha, é como se a gente tivesse, assim, um Kinder Ovo. A gente compra aquele Kinder Ovo e a gente quer descobrir que brinquedo que vem dentro do Kinder Ovo. Para a gente chegar até o brinquedo, a gente tem que abrir a caixa de papelão, tem que desembalar o Kinder Ovo, abrir o Kinder Ovo e ainda abrir a embalagenzinha de plástico que o brinquedo fica dentro. Então esse processo da gente descobrir, procurar, até a gente achar de onde vem a cena traumática, né? Muita gente pode pensar que cenas traumáticas tem que ser realmente fatores decisivos, tipo um assalto, eu quase morri, aconteceu uma pessoa foi abusada, mas com o caso da Miss Lucy a gente começa a perceber que assim, coisas simples. Miss Lucy só sofreu uma desilusão quando ela viu que a paixão dela não era correspondida. E isso virou um fator traumático para ela poder desenvolver sintomas meses depois, bem meses depois. Pra gente ver assim, coisas pequenas também mexem com a gente. Fala aí galera, eu sou a Mayra e eu vou continuar aqui com vocês para entender como é que funcionou esse negócio de ego no caso da Miss Lucy. Bom, com isso tudo que a gente falou para vocês até agora, Freud concluiu que deveria existir algum tipo de histeria adquirida, uma histeria em resultado a experiências específicas, mas que não descartava uma tendência para adquirir histeria. Nessa aquisição da histeria, Freud postula que deveria haver uma incompatibilidade entre o ego e uma ideia a ele apresentada. A histeria seria como uma estratégia do ego para escapar a essa incompatibilidade. Segundo Freud, o mecanismo que produz a histeria representa, por um lado, um ato de covardia moral e, por outro, uma medida defensiva que se acha à disposição do ego. Você tá lá com a sua mãe, aí vocês estão conversando, aí de repente a sua mãe fala uma coisa que você não está preparado para ouvir. Você até sabe que é verdade, mas você não curte ouvir aquilo, sabe? Você não lava louça porque você é preguiçoso. Você sabe que você é preguiçoso, mas você não tá afim de ouvir aquilo naquele momento. Tá bom, mãe. Pode nem ser sua mãe, pode ser uma pessoa que você nem gosta tanto, vocês estão discutindo ali e a pessoa fala uma coisa que é um defeito seu. E você sabe que você tem aquele defeito. Mas, cara, quem é essa pessoa pra falar isso? E aí você já entra na defensiva, nada a ver isso, você tá falando, você não sabe de nada. Então, assim, são ideias que são apresentadas pra gente que a gente não tá preparado pra ouvir, não quer ouvir naquele momento, e a gente acaba se defendendo delas e rejeitando elas. E aí, o que isso tem a ver com o caso de Freud? É que essa é mais ou menos a ideia da incompatibilidade que Freud falou. Como se a ideia ou uma lembrança fosse insuportável para o ego e ele decidisse colocá-la debaixo do tapete, sabe? E é aí que Freud disse que o recalque, em parte, é uma medida defensiva que está à disposição do ego, mas em parte também seria um ato de covardia moral.
porque é como se o ego não tivesse coragem de lidar com aquela ideia ou com aquela lembrança. Então o ego tenta eliminar permanentemente o conteúdo incompatível, mas só o que ele consegue é isolar psiquicamente. Então, para resumir, a gente vai botar um esqueminha na tela. Uma pessoa que tem tendência para adquirir histeria passa por experiências onde exista uma incompatibilidade entre o ego e uma ideia ou lembrança. O ego recalca essas ideias ou lembranças que são incompatíveis com ele mesmo. Ele recalca essas lembranças ou ideias para o inconsciente. Em troca, a consciência guarda os restos físicos que surgem por conta dessa conversão e sofre por causa do afeto, que está ali na consciência, só que de forma pouco clara, e está ligado ao sintoma histérico. No caso da Miss Lucy, inicialmente esse afeto estava ligado ao cheiro de pudim queimado. Ou seja, a ideia ou lembrança incompatível, que a princípio teria exigido a eliminação do afeto, não existe mais no consciente, porque ela foi recalcada e convertida. Por isso, o sintoma histérico passa a não ser suscetível de ser eliminado. A consciência, ela não consegue achar de forma clara o motivo daquilo. E aí, meu caro amigo, segundo Freud, é preciso reagrupar essas informações psíquicas que foram divididas no processo do recalque e da conversão, e isso ocorreria através do processo de análise, fazendo uso da associação livre, etc.